Ana Paula Gonçalves de Freitas. Eu vou falar sobre a biografia de Karl Marx. Marx nasceu dia 5 de maio de 1818 em Trèveris. Ele cursou a universidade em Berlim e aos 24 anos começou a trabalhar. Ele se casou com uma amiga de infância chamada Jenny e foi morar em Paris. Lá, conheceu Friedrich Engels, 1820 a 1895, que além de ser um grande amigo, foi um teórico alemão que ajudou Marx na publicação do Capital e escrever o Manifesto do Partido Comunista, que foi um movimento de luta contra o capitalismo. Tanto um quanto o outro defendia a construção de uma sociedade sem classe e sem Estado. Marx foi cofundador da Associação Internacional dos Operários, que procurou unir vários grupos políticos defensores do socialismo e sindicatos baseados na classe operária. Marx morreu dia 14 de março de 1883 por depressão. Meu nome é Giovanna Braga. Eu vou falar sobre o marxismo. O marxismo é um conjunto de ideias filosóficas, econômicas, políticas e sociais elaboradas pelo Karl Marx e por Engels, que é um amigo dele que ele conheceu na faculdade, que durou para a vida toda dele. O marxismo ele compreende o homem como um ser social e possui capacidade de trabalhar e desenvolver a produtividade do trabalho, o que diferencia dos outros animais e possibilita o progresso de sua emancipação da escassez da natureza. O marxismo ele influenciou vários setores da atividade romana, como a política e também interpretação de fatos sociais, morais, artísticas, históricos e econômicos. No entanto, o marxismo ultrapassou as ideias dos seus precursores, se tornando uma corrente política teórica que abrange uma ampla gama de pensadores e militantes. Nem sempre coincidente assumindo posições teóricas e políticas. E às vezes é necessário observar as diversas infenações do marxismo e suas diversas tendências, especialmente a social-democrática, o bolchevismo, o esquerdismo e o comunismo de conselhos. Meu nome é Tatiana Yamamura. Eu vou falar sobre a luta de classes. A luta de classes é a briga entre a classe dominante e a classe dominada. No capitalismo, essa é a relação entre a classe operária, que inclui aqueles cuja subsistência depende principalmente de um salário, e a classe empresarial, que fornece o salário em troca da força de trabalho do operário, que, ao ver do capitalista, não possui mais nada além de sua força de trabalho. Na sociedade capitalista, o indivíduo está inserido em uma classe social e assim adquire um ponto de vista de classe. Apesar de existirem tanto o ponto de vista burguês quanto o proletariado, a classe dominada adota o ponto de vista da classe que a domina, também sob influência do Estado, que é composto de membros da classe burguesa, portanto adota um ponto de vista burguês. De acordo com Marx, a base de exploração do sistema capitalista reside na mais-valia, termo usado por Marx para definir a diferença entre o valor produzido pelo trabalho e o salário pago ao trabalhador. Uma vez que essa diferença está em mãos do capitalista, este pode ampliar sua taxa de produção ao investir na mecanização, que Marx chama de mais-valia relativa, ou estender a jornada de trabalho, que ele chama de mais-valia absoluta, que mantém o salário constante. Assim, conclui-se que o trabalhador trabalha tanto para a máquina quanto para o empresário. Stephanie Lapo. A classe operária, em conjunto com aqueles sensibilizados pelo ponto de vista do proletariado, derem o golpe no capitalismo, seguirá-se a fase do socialismo, caracterizado pela ditadura do proletariado, remuneração de acordo com o trabalho realizado e a posse e administração pelo Estado de todos os meios de produção e distribuição e troca. Por que deve-se implantar o socialismo antes do comunismo? O comunismo é o sistema que pretende estabelecer uma sociedade igualitária, sem classes sociais, baseada na propriedade comum, no controle dos meios de produção e na propriedade geral pela classe operária. Ou seja, inexiste a propriedade privada, não há governo nem Estado nacional. É impossível se implantar o comunismo diretamente do capitalismo. Ninguém aceitaria as ideias comunistas logo de cara, principalmente a classe dominante. Há uma grande diferença entre os dois sistemas. Desta forma, o socialismo é um estágio para se chegar no comunismo. No socialismo, há a estatização de tudo que é privado
e é preciso de um governo forte para evitar uma contra-revolução. Em seu tempo, seguirá-se o comunismo, considerado por Marx como a meta final da evolução histórica, onde todos viverão unicamente do trabalho. Daniela Scarello, e agora eu vou falar sobre a origem das classes sociais. Quando a sociedade foi crescendo, foi preciso desenvolver uma nova forma de trabalho, diferente e, primeiramente, dividida em duas áreas, intelectual e manual. Mas mesmo dentro da sociedade, teve uma valorização dessas divisões, que acabaram criando diferentes classes sociais. Os indivíduos das classes sociais têm normalmente a mesma renda e trabalho. Exemplo, no capitalismo, aquele que retém os meios de produção e aquele que fornece sua força de trabalho, como, por exemplo, um empresário que compra a força de trabalho de seu empregado em troca de um salário.